Olá, vamos dar sequência. Eu tenho tido o péssimo hábito de esquecer de falar a data, né, para a gente ter uma referência. Então o vídeo anterior e esse estão sendo gravados no dia 23 de setembro. Então vamos lá, seguindo sobre esse conteúdo de fisiologia neuromuscular, integração neuromuscular, e agora nesta aula em particular vou falar vou começar, né, com a caracterização das unidades motoras. Eu já vim pincelando algumas coisas sobre o assunto, agora vamos falar um pouco mais. O limiar de excitabilidade ele é maior nas unidades motoras do tipo 2, significa que você precisa de um drive neural maior para recrutar essas unidades motoras, maior voltagem, né, maior corrente para conseguir excitar essas unidades motoras. Quando eu falo que é maior no tipo 2, obviamente comparado ao tipo 1. As unidades motoras do tipo... isso eu já até mostrei essa figurinha para vocês lá para trás, mostrando que essa aqui que é do tipo 2, ou 2x, ou FF, ela tem um limiar de excitabilidade mais alto. As unidades motoras do tipo 2 possuem axônios mais calibrosos, e quanto maior é o diâmetro de um axônio, maior a velocidade de condução. Então isso é um fenômeno também da fisiologia, em virtude de um punhado de características. Quanto mais calibroso é o axônio, mais rápida é a condução, e essa condução é mais rápida no tipo 2 comparado ao tipo 1. As unidades motoras tipo 2 também respondem a maiores frequências de impulsos, a maiores taxas, como a gente vê aqui. Veja que no caso do tipo 1, chegou em 30 vezes por segundo, já chegou no platô. As do tipo 2 foram subindo e o platô foi só lá, neste caso, só lá na casa de 60 vezes por segundo. Mas há diferenças, e de modo geral, o que a gente tem de coincidência é que as do tipo 2 têm taxa de disparo, respondem a taxa de disparo maiores do que as do tipo 1. Essas características que eu estou falando até agora e outras já sinalizam por que as unidades motoras tipo 2 estão mais associadas a atividades explosivas ou rápidas, explosivas e rápidas. Né? Explosiva porque a taxa de produção de força é maior. E rápida quando você precisa produzir movimento em alta velocidade. Mas elas também estão mais associadas à produção de força por duas características, porque elas têm mais células, cada unidade motora tem mais células, e porque também tem uma capacidade de taxa de disparo maior. A força produzida por uma unidade motora é proporcional ao tamanho. Os gastrocnêmios, por exemplo, que tem aproximadamente 1.900 fibras, pouco às vezes mais, ele vai produzir muito mais força do que um músculo pequeno que tem que a unidade motor que unidades motoras são menores, né? Então é uma lógica de quanto mais unidades motoras e quanto mais elas forem capazes de responder à taxa de disparo, mais força você será capaz de produzir. Isso é muito variável entre os músculos. Há músculos maiores, grandes, como gastrocnêmios, e tem músculos pequenos, como músculos minúsculos da região do olho, por exemplo, que vão ter um número de unidades motoras muito pequeno. Fibras do tipo 2 são mais anaeróbias, por isso que elas também são chamadas de fadigáveis. Então elas têm uma vantagem de produzir mais força e maior taxa de produção de força, produzir força de forma mais rápida, mas elas têm um problema que elas não se sustentam por muito tempo, porque elas são fibras que usam muito a via anaeróbia, e a via anaeróbia, a gente sabe, quando você entra na via anaeróbia, você produz um conjunto de alterações metabólicas que te induzem, que facilitam o processo de fadiga, né? Acelera a fadiga. São coisas mais discutidas na fisiologia. E a tipo 1 são mais aeróbias, elas são menos fadigáveis, portanto, porque elas conseguem resistir mais, porque elas conseguem usar energia, principalmente vindo da via aeróbia, e aí o conjunto de alterações
metabólicas não levam a fadiga, ou pelo menos não levam precocemente. As fibras tipo 2 apresentam aproximadamente 3 vezes mais velocidade e 4 vezes mais potência que fibras do tipo 1. Então elas são mais rápidas e elas são mais potentes. Eu devo citar esse artigo daqui a pouquinho. Colocar ele aqui só para vocês conhecerem, né? Relação número de fibras por neurônio motor. Depende da habilidade motora. Então uma coisa que se sabe é que quando músculos geralmente associados a tarefas finas, como da mão, tem um número de fibras menor em relação a cada neurônio. Enquanto habilidades motoras grossas, como é o caso do gastrocnêmios, tem muitas células para um único motoneurônio. Parece o que fisiologicamente nós temos de sugestão é que para você ter um refinamento do motor, você precisa que um neurônio não controle muitas células. Parece que à medida que ele controla muitas células, ele perde a capacidade do refinamento. E quando o neurônio motor controla poucas células, você consegue informações mais refinadas. Essa, pelo menos, é uma sugestão que se tem a partir disso aqui. Eu esqueci de citar colocar esse artigo aqui eu já devo ter citado em alguma aula aí para trás. Enfim, de qualquer forma, quem quiser me fala, mas é um artigo desse ano. Características funcionais. As principais, de forma bem resumida, são essas. As unidades de motor tipo 1 têm uma menor capacidade de produzir força, mas têm uma grande resistência. Tipo 2A, uma média capacidade de produzir força e uma resistência média. E tipo 2X, alta capacidade de força e uma resistência baixa. Obviamente, quando a gente fala baixa e alta, uma comparada à outra como referência. Mas essas não são os únicos tipos. Há outras unidades motoras caracterizadas. Mas essas aqui são as mais importantes. Tipo 1, 2A e 2X. Essas são certamente as mais importantes. As outras são, do ponto de vista, pelo menos da nossa disciplina, menos importante. Do ponto de vista científico, para quem quiser investigar, aí é outra história. Tipo 2A é uma intermediária, então ela fica entre o aeróbio e o anaeróbio. Ela tem uma capacidade intermediária de usar o metabolismo aeróbio e anaeróbio. As do tipo 2X, elas são as mais anaeróbias das do tipo 2, mas também é a que mais gera potência, são maiores, geram mais potência. Tipo 2B, então durante muito tempo na história, o que a gente está chamando hoje de 2X sempre foi chamado de 2B. Mas aí surgiram alguns estudos nas últimas décadas mostrando que aquilo que se chamava de 2B é um tipo de célula que já era chamado de 2X. Mais adiante eu tento explicar isso para vocês. Mas ainda há na literatura essa confusão. Eu mesmo mudei essa minha mentalidade em poucos anos, até uns 5 anos talvez, que eu me dediquei a entender um pouco mais isso. Então essa confusão ainda existe. Tem também um tipo chamado 2C, que seria mais aeróbias do tipo 2, mas elas são muito raras e por isso quase ninguém fala. Raramente se encontra essas células, 0 a 5%. Há ainda algumas células intermediárias, chamadas de 2AX e 2AC. Elas apresentam um comportamento intermediário, elas são raras, 0,5 a 2%. Rapidamente, isso aqui obviamente é mais importante para quem estuda esse fenômeno aqui, quem estuda a tipagem de célula, quem vai fazer esse tipo de experimento e para quem busca entender essa compreensão. Então, do ponto de vista científico, se você estiver interessado, aí vale a pena compreender melhor isso. Mas para a gente aqui o mais importante é saber as diferenças do tipo 1 e tipo 2 e do tipo 2 diferenciar em A e X, por exemplo. E tem os do tipo 1 e também tipo 1C.
É, a do tipo 1 é a mais prevalente, tipo 2C ela é rara, né? Esses dois tipos podem sofrer interconversão, sendo que essa 1C também é bastante rara, 0,5 a 2%, isso varia dependendo da literatura. Uma unidade motora ela é composta, aqui é importante, ela é composta predominantemente por fibras tipo 1. Então, uma unidade motora que a gente às vezes chama de tipo 1, ou lenta, ela tem predominantemente fibras com características do tipo 1. E unidades motoras que nós chamamos de 2, elas têm predominantemente fibras do tipo 2, 2A e 2X. Estou falando predominantemente porque uma unidade motora do tipo 2 pode ter fibras do tipo 1? Pode, mas não predomina. O predomínio será do tipo 2. Há algumas unidades motoras que os cientistas da área têm muita dificuldade de caracterizar, porque você teria mais ou menos 33% de tipo 1, 33% do tipo 2A e 33% do tipo 2X. Estou dando um exemplo aqui sugestivo. Então, numa característica dessa, que tipo de célula, que tipo de unidade motora seria isso? Então, às vezes, eles têm dificuldade em caracterizar, porque nem sempre as unidades motoras são tão facilmente determinadas, né? Nem sempre tem maioria tipo 2 ou maioria tipo 1. E aí tem que, obviamente, criar critérios para se denominar se é de um tipo ou de outro. E, claro, isso gera um monte de confusão na hora de você comparar artigos. Raramente se encontra uma unidade motora com 100% de um tipo de fibra, de um único tipo de fibra. Por isso, alguns têm chamado unidade motora 2AX como 2AX, 2XA, dependendo da proporção de fibras. Isso aqui é uma outra nomenclatura que é o seguinte, só para você ter dimensão da dificuldade. Se você tem um tipo de célula que é chamada de AX, que é uma mistura de A com X, uma intermediária, e se ela tiver mais característica do tipo A, então você colocaria o A em maiúsculo e o X minúsculo. Se ela tivesse mais do X, X em maiúsculo e A em minúsculo, dependendo da proporção de fibra. Obviamente que eu estou falando coisas que não são preocupações nossas do dia a dia, mas é importante saber, é bom saber para isso não ser nenhuma surpresa quando alguém conversar com você sobre isso, ou você encontrar isso na literatura científica, por exemplo, isso não parecer algo de outro mundo. Então, essas caracterizações de fibras, elas seguem protocolos específicos, tem laboratórios especializados que fazem isso de rotina, inclusive no Brasil tem em alguns centros de pesquisa. Isso depende de um punhado de coisas, né? de que protocolo que está usando. Esses protocolos geralmente variam em relação ao pH usado, e por isso que dá características muito diferentes, principalmente quando você usa diferentes soluções, porque elas reagem diferentemente. Também depende o que você está medindo, se é, por exemplo, a enzima ATPase, ou se você está medindo algum sítio da miosina, a cadeia pesada, por exemplo. Então, é um mundo bem complexo. Então, mais recentemente, tem se falado em dois tipos de fibras. Tipo 1 seria tipo 1,1 e tipo 1,2, só mudando aqui o algarismo romano ou não. Então, tipo 1 a tipo 1,1 teria seria menor que tipo 2, teria mais gotículas de gorduras, menos glicogênio comparado a tipo 1,2. Isso está nesses trabalhos aqui. Isso aqui são trabalhos de revisão. E isso pode até explicar em parte uma certa
um certo resultado estranho que de vez em quando a gente encontra, que tem alguns trabalhos que mostram que as unidades motoras tipo 2, elas são às vezes bem maior do que do tipo 1, e alguns trabalhos que mostram que o tamanho da célula do tipo 1 é do mesmo tamanho que do tipo 2. Então esse resultado tem na literatura e talvez uma explicação seria isso, né? Porque haveriam dois tipos de unidades motoras do tipo 1. Isso, enfim, vamos ver o futuro como que vai ser a descrição disso na literatura, por exemplo. O que se chama de 2B agora tem sido chamado de 2X. A 2B ela existe em humanos, mas ela é rara. Hoje há colorações para cadeia pesada miosina, coisa que antigamente não tinha, só tinha para TPase miosina. Enfim, toda essa evolução científica nessa área vai mudando também conceitos, vai se encontrando, vão se descobrindo coisas novas. Não é um mundo que eu transitei na minha vida científica, conheço mais de leitura, mas eu sei que no Brasil tem alguns laboratórios que fazem isso de rotina, como parte de trabalhos científicos. Bom, esses dois artigos estão aqui, e o livro do Fleck você já conhece. Um resumo da história das fibras, só para a gente ter uma noção histórica disso, que eu acho que ajuda a gente que é da área entender um pouco, compreender um pouco melhor as coisas. Isso está num artigo do Stefano Schiaffino, eu cito ele daqui a pouco. E já no século XIX, um autor já havia percebido dois tipos principais de músculos esqueléticos com tipos de fibras correspondentes. Um tipo, músculos vermelhos com característica lenta na resposta, composto por fibras ricas em mioglobina e mitocôndrias, e obviamente com um metabolismo mais oxidativo. E músculos, outro tipo, embora eu botei um, mas é um segundo tipo aqui, músculos brancos, que características de resposta mais rápida, compostos com fibras pobres em mioglobina e mitocôndrias e obviamente com metabolismo mais glicolítico. De lá para cá muita coisa se descobriu. Na década de 70, 1970, se identificou as fibras tipo 1, aí já estamos falando de caracterização do tipo da fibra, tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, por histoquímica da TPase miosínica, e daí que veio essa compreensão do 2B, em humanos, em gatos e em porquinhos da Índia, tudo na década de 1970. Esse é o trabalho do Stefano Schiaffino, muito legal, um artigo bem legal, falando um pouco dessa história. Essa história que eu estou cantando aí está nesse artigo, ele é um italiano. E ele continua, anticorpos monoclonais para cadeia pesada e miosina, esses anticorpos foram desenvolvidos depois, permitiu distinguir 4 isofórmulas, tipo 1, tipo 2A, tipo 2X, tipo 2B. Então tudo isso aqui existe, e são diferentes. Então 2X e 2B não são iguais, que era uma coisa que antigamente eu achava que era a mesma coisa. E foi descoberto que fibras musculares, isso aqui foi na década de 1980. Depois, descoberto que fibras musculares humanas classificadas como 2B pela histoquímica da TPase, elas tinham origem no gene da 2X, o gene 2X MYH, ou seja, o que tem se chamado de 2B, na verdade, é aquilo que já se chamava de 2X. E daí vem essa confusão na literatura, porque que às vezes ainda há confusão entre chamar às vezes 2B, 2X ou 2X e 2B. Em humanos, as 2Bs existem, mas elas estão restritas a músculos da laringe, músculo extraocular, então são músculos pequenos, mas a 2X que seria predominante, então é só uma questão de técnicas que foram usadas e uma confusão histórica. Humanos têm predominante fibras tipo 1 e 2A, então as tipo 1 e 2A são mais numerosas, as 2X em menor número e as 2B são raras. E
Camundongos, a coisa se inverte. Tem camundongos e ratos. Tem predominantemente tipo 2B e 2X. As 2A, menor número. E as tipo 1 são raras, confinadas a alguns músculos. O sólio, por exemplo. É por isso que o sólio é muito estudado no modelo animal. Quando se quer trabalhar com alguma coisa relacionada ao músculo esquelético, porque ele tem tipo 1 em grande quantidade. E aí sim é parecido com humanos, que também tem um sólio. Sólio humano também tem na casa de 80 e pouco a 90% de tipo 1. Mas é preciso ter cuidado com esse modelo, essa é uma advertência desse pesquisador aqui, de que ele é bem diferente do humano. Né? De modo geral, aquilo que nós temos em maioria, ele tem muito pouco. Então tem que ter cuidado na hora de comparar camundongos e ratos com humanos. Fazer essa extrapolação, ela pode ser perigosa. E aqui a gente dá uma noção entre humano e mouse, isso aqui fui eu que fiz, só para a gente ver que esse predomínio humano é 1, 2A, depois 2X e 2B, e no camundongo, por exemplo, se inverteu. 2B aqui mais tem, depois 2X, 2A e depois tipo 1. Aqui mostrando como que essas fibras assumem colorações diferentes dependendo da técnica que se usa. Aqui um corte do vaso lateral humano e isso, vaso lateral em A e o tibial anterior de camundongo aqui, como que elas respondem de forma diferente a um tipo de coloração. Aqui o vaso lateral humano com coloração, tem um tipo de coloração que frequentemente se usa em laboratório de histoquímica, e para miosina TPase após uma pré-incubação em pH 4,6. Note que esse fibra 2X tem coloração mais fraca. A gente vê, né, claramente tipo 1 uma coloração forte, a 2A mais clara, a 2X uma coloração intermediária. E aí os cientistas da área vão caracterizando essas células, não só pela coloração, mas também depois pelo comportamento delas, a associação do comportamento delas em relação à ação motora, né? Se elas são fortes, se elas respondem rápidas, e aí vão fazendo associações disso com essa característica com as características funcionais. Mas não é um mundo que eu particularmente transitei na minha vida científica, não. Nunca trabalhei com tipagem de célula, mas tenho amigos que já trabalharam com isso e tem laboratórios que fazem isso de rotina no Brasil, inclusive. Então, continuando sobre a tipologia das fibras musculares, e vocês vão ver que do ponto de vista das fibras musculares, existe na literatura muitas tabelas, e tabelas às vezes muito maiores fazendo essas comparações. Essa aqui é uma tabela menor, só para te dar uma noção geral. Então, fibras por motoneurônio, as lentas tem menos do que as rápidas, então essa aqui seria tipo 1, tipo 2A e tipo 2X, embora ela chame 2B aqui por causa do ano. O tamanho do motoneurônio é menor, porque tem menos células, no tipo lento. Velocidade de impulso é menor, é mais lento no tipo lento. Velocidade de contração também mais lento. Tipo de miosina TPase é chamada de lenta, né, pela capacidade de processamento de clivagem do ATP. Nessas tem outra características, é rápida essa clivagem. Retículo sarcoplasmático aqui é baixo, é pouco desenvolvido, aqui mais desenvolvido. Força da unidade motora aqui baixo, aqui alto. Capacidade aeróbia aqui alta, aqui baixa. Anaeróbia aqui baixa, aqui alta. Resistência e fadiga alta, moderada e baixa. Eu peguei essa figurinha só para ilustrar isso. Se vocês compararem as do tipo 2, as fibras tipo 2 aqui, nesse monte de coisa, a diferença entre elas foi basicamente em relação à resistência e fadiga. Há muita coisa parecida. Mas há outras coisas que elas diferenciam também, porque eu estou pegando aqui um quadro menor para não ficar também a vida inteira comparando isso. Então, quando você pega as 2AX, 2XA, aí fica intermediário entre isso, não vale a pena
para a gente, do ponto de vista funcional, vai contribuir pouco. Aqui uma curiosidade que eu confesso que não sabia e fiquei bastante surpreso com isso. Veja isso aqui, ó. Fibras musculares tipo 1 e 2A têm uma capacidade de gerar força de, aqui aproximadamente, né, 532 e 549 micronewtons, respectivamente. Repare que a capacidade de produzir força do tipo 1 e tipo 2A, nesse experimento que eles estão citando, que é o artigo 120, esse trabalho está citando um artigo que é o artigo 120. Eles viram pouca diferença de força entre tipo 1 e tipo 2A, neste trabalho especificamente. E eles chegam a fazer uma estimativa, com cada cabeça de miosina contribuindo com aproximadamente 6 piconewtons, que é um número muito pequeno, nem sei, mas tem muito zero, é 0,000 e sei lá quanto, tem muito zero, é muito pequeno, é uma estimativa. Aí que entra coisa aqui para mim mais curiosa. Células não musculares, no muscle cells, células não musculares, podem também produzir força pela interação da actina com o citoesqueleto. Isso aqui para mim eu não imaginava isso, não sabia. Então há uma interação ativa da actina com o citoesqueleto capaz de produzir força. O detalhe é que a força é muito baixa, apesar dele existir. Por exemplo, fibroblasto, que obviamente são células não contráteis, elas são capazes de produzir força de aproximadamente 16 micronewtons por célula, que é um número muito menor do que aqui, mas que chama a atenção de uma célula que não é muscular produzindo força. Essa é a grande curiosidade que eu encontrei nesse artigo aqui, não sabia disso. Então, as fibras musculares produzem muito mais força e produzem força de forma significante, mas é uma curiosidade interessante. Outros estudos também mostram que fibras tipo 1 e tipo 2 podem ter tamanhos similares. Eu já tinha até comentado isso com vocês. Principalmente porque parece haver fibras tipo 1 de diferentes tamanhos. Essa é uma coisa que a gente vê na literatura com alguma frequência. Às vezes trabalha dizendo que tipo 2 e tipo 1 não tem diferença de tamanho, e às vezes dizendo que a diferença é grande. E pode ser por aquilo que eu mostrei ali atrás, que talvez haja mesmo 2 tipos de células 1. Então está aqui citado este artigo aqui, para quem tiver interesse. E este é um exemplo. Não confundir o tamanho da unidade motora com o tamanho da fibra muscular. O tamanho da unidade motora refere-se ao neurônio, quantas células esse neurônio está inervando. Então, as unidades motoras do tipo 2, esse neurônio inerva muito mais células. Tamanho de fibra, não. Tamanho de fibra, eu estou falando da célula propriamente dita. E aqui está um trabalho que mostra o tamanho da fibra. Repare o tamanho da fibra tipo 1. Aqui em adultos, homens, não sei se são só homens ou mulheres também, são jovens adultos, bom, não sei, mas também tem menos importância para a gente. São jovens, tipo 1, tamanho das células tipo 1, para jovens, pessoas mais velhas, na casa de 60 anos e na casa de 70 anos. O tamanho da fibra tipo 1 não mudou. A do tipo 2 já começou a perder tamanho nas pessoas mais velhas. Mas eu estou trazendo esse slide, além, obviamente, disso aqui ser uma informação legal de saber, que a gente vai havendo uma diminuição do tamanho das fibras, ou vão sobrando fibras menores, não sei ainda, porque há muita perda de unidade motora com envelhecimento. Mas é mais para mostrar que as células do tipo 1 e tipo 2 têm tamanhos similares. Então, com alguma frequência a gente vê artigos assim. E apesar de outros, e ter livros que falam enfaticamente de que as células tipo 1 são menores do que as do tipo 2, células, que é diferente do tamanho da unidade motor. O tamanho da unidade motor é consenso.
As unidades motoras tipo 2 são maiores do que as do tipo 1. Agora, células tipo 1 e tipo 2 tem uma confusão aí na literatura. Esse é o artigo que eu estou citando aqui. E então a gente dá uma descansada aqui. De novo, propaganda aqui do livro, quem tiver interesse, em breve vai estar no repositório aqui da editora da UFES, mas por enquanto quem quiser pode fazer contato comigo. A gente se encontra na próxima aula.